queridos. Olá, queridas. Muito bom dia. Graça e paz para todos vocês. Aqui, Escola Dominical, Igreja Metodista em São Roque. Hoje, 14 de fevereiro de 2021. Um abraço, então, para a nossa turminha aqui da Escola Dominical, da Sala dos Adultos. Um abraço para você que está nos acompanhando nesse mundão de internet por aí, tá bom? Como eu sempre digo, que esse seja um tempo de edificação para você, que esse seja um tempo de aprendizado para todos nós e que nós possamos, durante essa aula, nos divertir, tá bom? Bem, hoje nós vamos caminhar para a segunda parte do nosso estudo da Escola Dominical, tá certo? Nós estamos estudando aqui, então, o tema que fala sobre a graça divina em resposta humana. Esse tema está fundamentado em Filipenses, capítulo 2, versículo 12 até o 18. Eu sugiro a você, então, que ainda não viu a primeira parte do nosso estudo, que você possa dar uma olhadinha lá, né? Dar uma corridinha lá e veja. Vai ajudar bastante na compreensão desse estudo, na sequência desse estudo, beleza? Então veja aí, nós temos aqui a capinha para ficar mais fácil, mas foi no dia 7 de fevereiro, tá bom? Domingo passado. Legal. Estamos vendo, então, o tema Graça Divina e Resposta Humana. E, como você sabe, né, além do texto de Filipenses 2, 12 a 18, nós temos também, usado como base para esse nosso estudo, o sermão de Wesley, número 85. Muito importante para a gente compreender um pouco esse estudo também a respeito de desenvolvimento da nossa própria salvação. E o tema, e o sermão número 85 de Wesley, ele fala exatamente isso, né? O tema dele é desenvolvendo a nossa própria salvação. Então aí você tem o endereço da FATEL, aí você tem o endereço onde você pode conseguir todos os outros sermões do Wesley também, tá bom? Assim, então, fundamentado no que já vimos, no texto de Filipenses, o sermão de John Wesley, nós reforçamos e a gente quer deixar que você, a gente quer que você entenda isso como um fundamento para a nossa lição de hoje. O que é? Que é a ação de Deus na salvação. Quem, segundo a palavra de Deus, opera em nós tanto querer como fazer, tanto querer como realizar, segundo a vontade dele, a sua boa vontade, tá certo? Versículo 13 de Filipenses 2. Por isso, né, então, é que não existe mérito humano nenhum nas nossas ações. Por mais que nós nos esforcemos para desenvolver a nossa salvação, ela se dá simplesmente pela graça de Deus. Ponto, fato, não tem discussão. E para Wesley, né, as expressões que Paulo utiliza nesse texto de Filipenses 2, 12 e 18, mostram também que a motivação, segundo o sermão de Wesley, que a motivação que Deus tem para agir reside totalmente nele mesmo, no próprio Deus, na sua própria graça, na sua imerecida misericórdia derramada sobre nós. Tá bem? Ponto, fato, também não há discussão. Dário, então, por que o título diz Graça Divina e Resposta Humana? Tem a participação da gente também? Se você está falando que não tem, não podemos fazer nada, vamos ver? Percebam, graça divina e resposta humana. Isso mesmo, nós respondemos a alguma coisa, tá certo? E aí eu fui procurar a definição de resposta, e dentre várias das definições que eu procurei, que eu achei, eu acho que essa é a que cabe melhor, é a que fala melhor nesse estudo que nós vamos ver. Eu fui procurar então a definição de resposta, e dentre as várias definições que eu achei que essa, que eu coloco aqui agora, para a gente ver, é a que fala, é a que cabe melhor para o nosso estudo de hoje. Ou seja, resposta é uma reação a um estímulo, e que desse estímulo depende a resposta para realizar-se, tá certo? Nós só podemos responder se alguém nos fizer uma pergunta, tá? Se não há pergunta, não há necessidade de resposta. A pergunta, então, é o estímulo. Tranquilo? Entendemos, então? Então é assim, Deus, ele nos desperta e nós respondemos por meio das nossas ações estas que o próprio Deus, ele nos habilita, nos dá condição, capacidade para nosso desenvolvimento. Tranquilo? Beleza? Deus nos desperta, nós respondemos por meio das ações, e essas ações são ações que o próprio Deus vem nos habilitar para que elas aconteçam, tá bom?
A nossa lição, na nossa revista, ela fala de um livro, eu mostro o livro para vocês aí, veja aí o nome do autor e o livro. O nome do livro é Graça Responsável, a Teologia Prática de John Wesley, o autor é Randy L. Maddox. Ou seja, nesse livro, Maddox afirma, baseado nos escritos de Paulo, do Filipenses 2, que nós estamos estudando nos estudos de Wesley, que sem a graça de Deus, ninguém pode salvar-se. Ele afirma também que, ao mesmo tempo, sem a nossa participação responsável nesse processo, a graça de Deus não opera a ponto de nos salvarmos e a salvação, por consequente, não se desenvolve também. Epa, parece que está meio confuso isso, né? Não está, não. Vamos ver em seguida. Se no texto de Filipenses, Paulo mostra algumas ações, ou seja, algumas práticas, algumas execuções, algumas atuações que fazem parte do processo de desenvolvimento da salvação, nós destacamos duas como duas ações específicas. O que é que eu tenho que fazer? Qual é a minha parte no processo do desenvolvimento da salvação? E é isso que nós vamos conversar na aula de hoje, tá? Vamos ver Filipenses, então, versículo 14, do capítulo 2. Filipenses 2,14. Diz assim: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Ponto. Só isso. Tá? Então tá, atitudes que nós devemos ter para o desenvolvimento da nossa salvação. Fazer tudo sem murmurar, fazer tudo sem reclamar, fazer tudo sem discussão. Eu sei que é difícil para muitos isso, né? Para você, é fácil fazer tudo sem murmurar? Dá uma murmuradinha de vez em quando? Não, irmão. Não, irmão. Certo é o seguinte, se é difícil para muitos, parece que para a geração que nós vivemos hoje, tem sido impossível viver sem reclamar, viver sem murmurar. Por quê? Porque a gente está vivendo uma sociedade hoje que gosta demais de reclamar. E a palavra aqui no texto, no versículo 14, que fala de murmuração, a palavra grega então traduzida por murmurar, ela fala especificamente sobre isso. Murmuração é uma expressão de descontentamento. Eita, palavra difícil, né? Então, murmuração é uma expressão de descontentamento e resmungo. Resmungo em voz baixa, óbvio, né? Que expressa uma atitude negativa de queixa. Ou seja, eu me queixo de alguma coisa ou de alguém. E hoje, uma sociedade das mais descontentes que já houve, né? Eu podia dizer para vocês. Quanto mais as pessoas possuem, mais descontentes são para lidar com aquilo que elas têm. Difícil entender isso, né? Quando eu não tenho, eu tenho inveja de quem tem. Quando eu tenho ciúme daquilo que eu tenho. Esquisito isso, né? Vivemos uma geração de queixosos. Então, murmuração e descontentamento estão presentes em todos os ambientes. Casa, se você prestar atenção, né? Na escola, no trabalho, enfim, todas as relações sociais que da qual nós fazemos parte. Mas o que isso tem a ver, então, com a vida cristã? Vamos ver? Tem a ver o seguinte. As queixas, elas têm se tornado cada vez mais fúteis. Se eu tenho motivo para reclamar, os motivos hoje têm sido os mais banais possíveis, né? Pensa comigo. O que leva uma pessoa a se queixar, a se tornar ansiosa e até às vezes a se tornar uma pessoa enfurecida? Já viram alguém discutir por nada? Já presenciaram uma discussão de pessoas que se gostam, se respeitam e às vezes estão discutindo por motivo nenhum? Pensa aí. Agora com você. O que é que te deixa ansioso ou enfurecido? Pensa comigo um pouquinho. Eu listei aqui algumas tragédias que nos fazem perder a paz. Quando você está num lugar e você recebe uma ligação que você acha que é inconveniente. Daqui a pessoa que precisa falar com você, precisa te mandar uma mensagem, sabe qual horário é conveniente. Não estou falando de madrugada, nem nesses horários que você está descansando, se restabelecendo. Mas durante o dia, receber uma ligação é uma coisa normal. E o telefone toca, isso é hora de ligar. A pessoa que está do outro lado não sabe. Então, ligações em horário inconveniente. Você já transforma aquilo numa tragédia. Discute com quem está do seu lado por causa da pessoa que está te ligando. Dietas fracassadas. Chaves perdidas. E aqui não digo só chave de carro, chaves da própria casa, às vezes, né? Zíper enguiçado. Botei uma roupa, o zíper não funciona. Tragédia.
E o armário está cheio de outras peças de roupa que você pode usar, que nós podemos usar, né? Roupa apertada. Por que está apertada a roupa, né? Causa e consequência. Causa, consequência. Pneu furado, né? Enfim. Hoje a comida está sem sal. Ah, está com muito sal. Ah, não tem molho. Ah, está com muito molho. Ou seja, sempre tem uma tragédia, né, esperando a gente, né? Quanta tragédia, né? E quantos não são aqueles que ficam aflitos por causa dessas, eu coloco aqui entre aspas, tragédias, né? Não é mesmo? As preocupações, elas podem ser, se a gente chamar assim, elas podem ser produtivas, quando as preocupações, não levam a agir de forma sensata. Opa, tive um problema, tive uma dificuldade, estou com um problema, tenho uma dificuldade aqui, mas o que eu preciso fazer para resolver? Vamos pensar, vamos resolver? Legal. Então elas podem ser produtivas, nos fazer crescer, quando nos levam a agir de forma sensata. Ou as preocupações, elas podem ser estéreis, não levar a lugar nenhum, não produzir nada, quando elas só nos conduzem à ansiedade, à briga, à discussão. Tá certo? Então a preocupação, só ela já nos deixa mais propensos a ir a trilhar um caminho de ansiedade e de aflição. Agora, imagina preocupação acompanhada de queixa, de reclamação, de murmuração. Meu Deus, quem é que aguenta isso, né, meus queridos? Toda vez que nós reclamamos, presta atenção nisso, toda vez que nós reclamamos de alguma coisa, toda vez que nós murmuramos de algo, é contra Deus que nós fazemos. Pensa comigo, não é contra Deus que realmente estamos nos queixando quando reclamamos de alguma situação? Afinal de contas, quem nos colocou onde estamos? Foi Ele, foi Deus. Nós acreditamos assim. Então, a falta de gratidão, de contentamento, são, na realidade, ataques que nós fazemos contra o próprio Deus. Isso é muito perigoso, gente. Quero dividir um texto com vocês aqui, que a nossa lição fala, no livro de Judas, no versículo 16. Então, Judas, citando aqui, né, o versículo 16. Os tais são as pessoas que ele lista aqui, que ele fala aqui, né, durante o desenrolar do seu capítulo do livro de Judas. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, as suas próprias vontades. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros, por motivos de próprio interesse. É isso. Para que a gente não gaste muito tempo nesse assunto, a gente vai entender o seguinte, que os queixosos exercem um efeito devastador dentro da igreja e sobre a igreja. Nós estamos aqui hoje, estudando essa lição, a continuação da lição, para encontrar, à luz da palavra de Deus, saídas, soluções para esses problemas. E Paulo, no capítulo 2, versículo 16 em diante que nós estamos lendo, né? Filipenses 2, 12 até o 18, desculpe, Filipenses 2, 12 até o 18, ele fala de ações que fazem parte do processo de desenvolvimento da nossa salvação. Qual é o inverso de murmuração? O inverso de murmuração é contentamento, isso mesmo. Então, o contentamento não está ligado aqui, queremos dizer, a uma condição financeira de uma pessoa, mas a sua postura, a postura dessa pessoa diante da vida e da providência que Deus tem colocado na sua vida já, ok? Aquele que sabe que a sua vida está nas mãos de Deus e que descansa na providência de Deus, ele desfruta, ele se deleita, ele se delicia, ele se satisfaz com as bênçãos que o Senhor lhe concede e encontra contentamento no Senhor, tá certo? Então, compreender a ordem de Paulo em Filipenses 2,14 é fundamental. Vamos lá. Fazer tudo sem murmuração, fazer tudo sem contendas. O tudo aqui está se referindo ao que Paulo já havia dito antes. Se refere ao desenvolvimento. Então, tudo que eu for fazer para o desenvolvimento da minha salvação, com temor e tremor diante do Senhor, tem que ser sem murmuração, tem que ser sem contenda, sem divisão. Tá certo? Em outras palavras, né? Enquanto Deus está operando na sua vida, né, esteja certo de que você não terá do que se queixar. Se de fato, de verdade, é o Senhor quem opera na sua vida, não há do que se queixar. Tudo que acontece é superado. Tudo que acontece é o Senhor que tem nos colocado e Ele vai nos dar saída e estratégia para sair quando houver alguma dificuldade. Tá certo? Ou seja, tudo o que fizermos para... Resumindo então, né, essa parte aqui, versículo 14. Tudo o que fizermos para o desenvolvimento da nossa salvação é necessário que seja feito
sem murmuração, sem discussão e sem divisão nenhuma, tá certo? Aqui eu vou colocar 3 textos para vocês, que são textos que são suportes para a gente entender um pouquinho melhor, à luz da palavra de Deus, o que é isso, é viver sem murmurar, tá bom? Além desses textos que nós colocamos aí complementares, né, que servem de reforço para a gente compreender um pouquinho melhor isso, Paulo também diz que é um meio melhor para nós vivermos, para viver, que é desenvolver a nossa vida cristã sem nos queixar. Isso fica claro no versículo 14, tá? Essa é uma atitude mais em sintonia com aquilo que nós professamos como cristãos que nós somos. Se nós somos cristãos, obedientes, virtuosos naquilo que Deus fala para nós, certamente nós causaremos aos outros uma boa impressão, uma impressão que surpreenderá as pessoas, tá bom? Então, Paulo diz, e eu repito, pare de murmurar, pare de argumentar contra Deus, obedeça ao Senhor com alegria. E outra verdade que está no texto, né, que nós estamos estudando, é que nós estamos vivendo em um mundo degradado. Ou seja, isto é, uma geração corrupta, depravada, malvada, ruim. Tá? Filipenses 2,15, em seguida é o texto que nós lemos, ele fala assim, viver sem murmurar, sem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual deveis resplandecer como luzeiros no mundo. O propósito de Deus, então, né, é nos salvar dessa geração perversa e nos capacitar para o desenvolvimento da nossa salvação e permitir que nós sejamos testemunhas ou luzeiros, como está no texto, da sua graça e do seu agir. Então, os filhos e as filhas de Deus devem ser distintos dos demais filhos dos homens. Quanto mais perversas as pessoas se tornarem, mais cuidado nós cristãos devemos tomar para nos manter irrepreensíveis, tá certo? Então, as nossas convicções e nosso exemplo de cristãos coerentes, iluminarão, seremos luzeiro para aqueles que estão de fora e, ao mesmo tempo, os atrairão para aquele Cristo que nós professamos como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, como filhos e filhas de Deus, nós temos uma responsabilidade muito grande nisso tudo. Por quê? As bênçãos de Deus na nossa vida, elas devem transbordar, mas não transbordar só para nos tornar gordo, mas para nós influenciarmos e impactarmos as pessoas que estão ao nosso redor. Então, e assim, é que nós possamos fazer, né, que nós possamos, em nome de Jesus, fazer a diferença, sermos a grande diferença no mundo onde nós vivemos. Amém? Não sei se vocês se lembram, mas semana passada, no finzinho da aula, eu deixei uma liçãozinha de casa, né? Nós temos uma lição de casa, que era ler o capítulo 1 de Isaías. Vamos lá. O capítulo 1 de Isaías, assim como os textos que nós estamos vendo, ele nos mostra alguns passos que nós devemos ter, segundo o texto, né? Que nós devemos tomar para o desenvolvimento da nossa própria salvação e para que nós nos tornemos luzeiros no mundo. Vamos ver quais são esses passos? Bem, se você que leu o texto de Isaías, o livro todo, o profeta começa dizendo, ouvi, o Senhor é quem fala. Se o Senhor fala com você, ouça, preste atenção, atenda. No caso da lição que nós estamos vendo, né? Responda aquilo que o Senhor está colocando para você. E o texto de Isaías começa com palavras duras do autor para o povo, tá? Se você olhar o versículo 3 e 4, ele fala o seguinte, que o boi conhece o seu possuidor. Ele fala que o jumento conhece o dono da sua manjedoura, do seu coxo. Mas Israel, o povo de Deus, não tem o conhecimento, não entende. Ou seja, além de não ter conhecimento, entenderam? Deliberadamente, de própria vontade, abandonaram o Senhor. E além de abandonar o Senhor, falaram contra o Senhor, blasfemaram de Deus e voltaram-se para outros deuses, voltaram para trás. E essas palavras, elas se endurecem mais ainda nos versículos que se seguem, dos 5 ao 15. Eu sei que você já leu o capítulo inteiro, glória a Deus, amém, Deus te abençoe. Mas vamos lá, dá um saltinho comigo, dá um pulo comigo para o versículo 16 e 17. Tá? Isaías, capítulo 1,
16 e 17. Vamos ver? Isaías capítulo 1, 16 e 17. Cânticos, Isaías 1, 16 e 17. Aqui, nos versículos 16 e 17, o profeta Isaías nos dá uma orientação, de modo geral, com respeito aos primeiros passos que nós devemos dar, o que devemos fazer para o desenvolvimento da nossa salvação. Vamos lá. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. São 9 passos listados aqui, nesses 2 versículos. 1. Lavai-vos. 2. Purificai-vos. 3. Tirai a maldade dos vossos atos. 4. Cessai de fazer o mal. 5. Aprender a fazer o bem. 6. Atendei a justiça. 7. Repreendei ao opressor. 8. Defendei o direito do órfão. 9. Pleitear a causa das viúvas. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Então, se porventura nós queremos que Deus efetue em nós a fé, por meio da qual vem a salvação eterna, mediante a graça já recebida, lembra? Efésios 2, 18. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, se nós queremos que Deus efetue em nós essa fé, através da graça já recebida, nós precisamos 1. Fugir de todo o pecado, como uma pessoa que foge de algo que ela tem muito medo, como se nós estivéssemos fugindo de um animal feroz. Além de fugir, cuidar, evitar toda palavra, toda obra má e abster-se de toda a aparência, aquilo que já dá modos, dá sinais que seja mal, afastemos disso, abstenha-se disso, tá? Então, cessai de fazer o mal e aprendei a fazer o bem. Isaías também diz que nós devemos aprender a fazer o bem, ou seja, nós devemos ser zelosos, cuidadores das boas obras, tanto das obras ou dos atos de piedade, quanto das obras ou dos atos de misericórdia. As duas coisas caminham junto. Vamos lá, para a gente relembrar aqui. Atos de piedade. Atos de piedade é aquilo, ou seja, aquilo é a nossa relação com Deus. É a nossa relação com Deus, através da leitura da Bíblia, através do jejum, da oração, ou seja, a nossa vida de intimidade para com Deus. Tá? E os atos de misericórdia, eles já são a nossa relação com o nosso próximo, aquilo que é feito na linha horizontal, tá? Com as pessoas necessitadas. E elas vão se aparecer para nós em todo o tempo. Tá bom? Examinai as Escrituras. Estude a palavra de Deus, em público, no particular, medita nela. E toda oportunidade que você tiver, participe da ceia do Senhor, fazendo isto em memória daquilo que Jesus nos pediu. Que a nossa conversa com as pessoas ela possa ser agradável, temperada com sal, como diz a palavra, edificante para quem ouve, edificante para nós. E sempre que tivermos oportunidade, nós possamos fazer o bem a todos os homens, tá? E em tudo, sermos firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. E assim, com isso, remidos do sangue do Senhor, nós prosseguimos até a perfeição, caminhando na luz, como Ele está na luz, para resplandecer, como diz o texto de Paulo aos Filipenses, como luzeiros no mundo. Tá certo? E isso tudo, falando tudo isso que nós estamos dizendo, tudo conforme Filipenses 2, versículo 15, que é o texto da nossa aula. E esta é a nossa missão, ser luzeiros, ou refletir a luz de Cristo. E essa é a responsabilidade que você coloca diante de nós, meus queridos. Em um mundo que sofre, que padece de escuridão e solidão, nós temos que ser reflexo, nós temos que refletir a luz de Cristo no mundo, tá certo? E esse é o desafio que a lição coloca para a gente. Quando dizemos que Deus quer nos salvar dessa geração perversa, nós não queremos dizer que Ele nos tirará desse mundo, não, mas nós queremos dizer que Ele nos ensinará, nos ajudará, nos capacitará a viver neste mundo, em meio a essa geração perversa e corrupta. Viver como? Óbvio, como luzeiros, resplandecendo as marcas de Cristo e sendo conhecidos e conhecidas por essas marcas. Aí quais são essas marcas, Dário? Vamos lá.
eu, fundamentado numa das meditações do nosso devocionário 365 dias com Deus, num dos textos, a pessoa fala de 6 marcas que eu penso que nós precisamos revelar. A marca da verdade, a marca da oração, a marca da simpatia, a marca da bondade, a marca do perdão e a marca do amor. A marca da verdade. A verdade da palavra de Deus, não há outra verdade. Ela é imutável, ela é capaz de transformar vidas, ela não muda. A marca da oração. Na oração cristocêntrica, a oração que faz com que o reino de Deus seja a base de tudo. Não a nossa oração baseada na nossa própria vontade, mas a oração cristocêntrica, desejando então, através dos nossos pedidos, que o reino de Deus se estabeleça aqui e agora. E claro, né, falando da verdade, da marca da oração, a oração de intercessão pelas pessoas que ainda não foram alcançadas por essa graça que nós já recebemos de Deus. A marca da simpatia, um olhar carrancudo, uma cara fechada, uma cara de cavalo, cheio de amargura, semblante pesado, isso não combina com uma vida que foi liberta do peso do pecado e da morte, com uma vida de quem foi liberto por Deus, por Jesus, que teve a sua vida lavada no sangue do Senhor, tá certo? Então, o que combina? Olhares suaves, sorrir espontaneamente, tenha sempre uma palavra de graça que pode ser transformadora num mundo tomado por tristezas e sabores. Acredito que é pequeno para você, pode ser grande e valioso para outra pessoa, para a pessoa que está recebendo. Acredite nisso. Seja usado ou usado por Deus, tá bom? Através da simpatia. A marca da verdade, a marca da bondade. Fazer o bem sem olhar a quem, é o ditado popular. Fazer o bem sem a perspectiva da recompensa. Fazer o bem sem precisar, sem ter a necessidade de sempre estar recebendo algo em troca, tá? E a quinta marca, a marca do perdão. Nos alegrarmos com o perdão que nós já recebemos, com o perdão que nós ofertamos, enfim, alegrarmos com o perdão que Deus libera para nós todos os dias, todo momento, dia após dia, e aquele perdão que Ele já nos deu, nos livrando de todo o peso que tentava nos envolver, que tentava nos seduzir, tá certo? E por último, a marca do amor, amor pelo qual nós seremos reconhecidos como filhos e como filhas de Deus, e um amor que sinalize que Deus, Ele é amor. É isso, queridos. O convite que Paulo faz, né, aqui no livro de Filipenses, que ele fez à comunidade de Filipenses, no capítulo 2, versículo 12 a 18, é esse convite feito àquela época, lá no primeiro século, ele se apresenta claramente a nós nos dias de hoje também. Deus está nos chamando. Além de nos chamar, Deus está nos capacitando para desenvolvermos a nossa salvação. Para isso, meus queridos, é preciso que a gente tenha consciência que crescimento, amadurecimento, frutificação na fé, eles só são e só serão possíveis porque a graça de Deus que nos alcançou também nos capacita, pois o próprio Deus, Ele mesmo, nos dá condições de responder a esse chamado. E como cristãos e cristãs nesse mundo, nós não nos eximimos, nós não nos desobrigamos da nossa responsabilidade, nós assumimos nosso papel, nós temos um papel fundamental nisso. Assim, e por isso, queridos, a nossa resposta, graça divina e resposta humana, e por isso tudo, a nossa resposta à graça torna-se, ao mesmo tempo, uma possibilidade de crescimento espiritual próprio, nosso, para nós mesmos, e além de tudo isso, ela faz com que, respondendo aquilo que Deus está pedindo para nós, aquilo que Ele está colocando para nós, nós tomemos um compromisso, nós firmemos um compromisso como missionário e missionária no anúncio da salvação e do Salvador. Nós possamos apresentar Cristo às pessoas, levar Jesus Cristo como Salvador das pessoas. E é isso. Na semana que vem, nós temos a lição número 3,
acho que eu já tenho o tema dela e posso até deixar para você ler o texto bíblico. O texto bíblico é Marcos 1, 2 versículos, 14 e 15. Marcos 1, 14 e 15 leva para o lado do arrependimento, tá bom? Então semana que vem, lição número 3, tá bom? Ficamos por aqui, que o Senhor te capacite, que o Senhor te abençoe. Um beijo, até breve, fiquem na paz, sejam felizes. Tchau!